Irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Amém? Para mim é uma honra e uma grande alegria estar aqui para trazer uma palavra. Não podemos deixar de estar orando pelo nosso pastor, que está ali, confortando aquela família que perdeu um ente querido, e orando por aquela família, que Deus conforte a cada um, que encha da sua presença, que tenha a esperança que estarão juntos novamente um dia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isa, abre para mim 1 Reis 19, por favor. Glória a Deus. Amém. Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Até a Isa. Nós estamos falando de um homem que foi muito usado por Deus ali, Elias. Deus usou Elias de tal forma, ele era considerado um profeta que tinha muita fé e que Deus usava de sobremaneira. Ele foi até aquele povo, ele foi usado por Deus para falar que não iria mais chover na terra, até o dia que ele dissesse que voltaria a chover. Ele profetizou ali e a terra não choveu. Ele profetizou novamente e declarou que iria chover, e houve chuva novamente naquela terra. Elias foi um homem que foi usado por Deus para destruir os profetas de Baal ali naquela terra. Nós conhecemos muito bem a história. Quando ele diz e zomba dos adoradores de Baal, dos servos de Baal, ele zomba deles e diz que grita mais alto, vamos levantar um altar ao Senhor, e o Deus que responder, esse é o Deus de verdade. Gritem mais alto para o seu Deus. Ele deve estar dormindo, olha, ele deve estar cansado. E ele faz o altar ao Senhor, e mesmo estando numa seca naquele lugar onde ele tinha profetizado que não haveria água, ele manda encher em volta daquele altar de água. Mesmo estando numa seca, ele manda encher o altar de água. E mesmo assim, quando ele clama ao Senhor, o Senhor manda fogo dos céus e consome o holocausto colocado para o Senhor. Esse homem que foi usado por Deus poderosamente, um homem de grande fé, ele simplesmente
de uma mulher, Jezabel. E ele se prostra. E ele tem medo. E ele foge. E ele se enfia numa caverna e se encontra ali, naquela situação. Nós vamos mergulhar nessa história porque muitas vezes nós, simples mortais, que muitas vezes nos sentimos inferiores a Elias, também passamos por uma situação como essa. E às vezes nós pensamos assim: ah, mas Elias, ele era uma grande bênção, Deus iria socorrê-lo. Ele sabia que Deus era com ele. E naquele momento, ele se sentiu sozinho. Quando ele recebeu aquela ameaça de Jezabel, ele teve medo. Ele esgotou as suas forças. Quantas vezes você que está aí sentado, não se viu perdendo as suas forças diante de uma situação em que você está passando, ou já passou, ou perdas, ou medo, ou insegurança, veio uma depressão, veio uma situação de medo, de se sentiu perdido, e por um instante esqueceu o Deus que você serve. Elias, naquele momento, mesmo ele sendo um homem de uma fé extraordinária, ele se sentiu perdido. Ele caminhou um dia, e eu creio que essa caminhada, eu fico imaginando ele caminhando aquele um dia inteiro, indo pelo deserto. E eu imagino que ele passou aquele dia inteiro resmungando ou pensando: o que vai ser da minha vida? Todos os profetas estão mortos. Jezabel mandou matar todos os profetas. Eu sou o último que restou. E agora? Se Deus não proteger os outros, como que Ele vai me proteger? O que será de mim agora? Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim? Fazemos coisas ou tomamos atitudes que depois nós nos perguntamos como que nós vamos sair daquela situação. Eu já me peguei muitas vezes, depois de fazer, às vezes, uma compra, uma dívida, até para a minha empresa, e depois, quando eu começo a passar por aperto, eu falo: Deus, aonde eu estava com a cabeça? Como que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? E aí, como fala meu marido, antes de fazer, você consultou o Senhor? É verdade, eu consultei. Ele te deu paz? Deu. Então você comprou. Se você comprou e você está passando por uma dificuldade agora, é porque Deus está provando a tua fé e você precisa acreditar que Ele pode te dar a solução para esse problema, para essa situação. Mas muitas vezes nós nos sentimos em situações em que não fomos nós que buscamos. Uma perda. Como é duro. Essa semana eu passei, foram várias situações, e uma delas foi que uma amiga perdeu a mãe. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande de ir ao velório de uma mãe. E cuidar, dar um colo para uma amiga que perdeu uma mãe, ou um amigo. Porque eu perdi a minha mãe em 2016. E até então, eu iria em qualquer velório, eu estaria do lado de qualquer pessoa, mas desde que eu perdi a minha mãe, eu tive uma dificuldade muito grande de estar em velório. Não que tenha sido algo traumatizante, mas a perda, eu acho que quando você perde o pai, a dor é grande, mas eu acho que a mãe é muito difícil. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou desse jeito, né? Eu já tive várias outras perdas, inclusive o meu filho. Mas quando eu perdi a minha mãe, eu senti como se eu tivesse perdido o meu chão.
É como se você tivesse perdido parte da sua estrutura de vida. Para uma mulher, eu creio que as mulheres são assim. Para uma mulher, eu acho que é muito difícil. Então, é como se você tivesse perdido. E muitas vezes nós nos sentimos perdidas mesmo. É difícil você entender como que o outro se sente em relação a isso. Mas eu diversas vezes me perguntei para Deus, por quê? Por que, Senhor? A minha mãe foi uma pessoa tão sofrida, ela teve uma vida muito difícil. Mesmo sendo muitas coisas que ela tenha se causado, ela tenha provocado para si mesma, talvez a sua ignorância, mas ela foi uma pessoa muito sofrida. Então é algo que é muito difícil assim, de você olhar e falar, ela podia ter tido um pouco de alegria. E aí Deus falou ao meu coração, no velório da minha mãe, através de uma amiga dela. A sua mãe viveu os melhores dias da vida dela, esses últimos dias, antes dela partir. E uma das coisas que ela falou para mim, ela falou, depois do jantar, ela jantou todos os dias na casa de uma amiga diferente, depois nos reunimos todas. E uma das coisas que ela falou é que ela era muito grata a Deus, principalmente pela tua vida e pela vida do seu irmão mais novo, porque vocês proporcionaram a ela uma vida abençoada. E aí, ela trouxe aquela alegria no meu coração, tipo, ela foi feliz. Ela estava sendo feliz. Ela estava sendo grata a Deus por tudo que Ele tinha feito por ela. Mas principalmente pela salvação. Aleluia. Porque a única coisa que ela tinha certeza, e ela deixou bem claro para cada um de nós antes de partir, não se afastem do Senhor para a gente se encontrar de novo. Então isso, eu creio que a minha mãe, ela foi muito feliz com Deus. Porque quando ela entregou a sua vida para Jesus, a alegria entrou e invadiu o coração dela. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de estar em um velório com uma amiga. Eu prefiro ir na casa da amiga depois e abraçar. Eu ainda tenho essa dificuldade. Mas é muito fácil a gente julgar Elias. Mas quando é difícil manter a fé, quando tudo parece dar errado. Quando você olha a sua volta e você fala, e você pensa ou sente, e agora? O que é que eu faço? Deus, o que é que eu faço? É muito difícil. E eu imagino que Elias, naquele momento, talvez as pessoas pensem assim, ele teve uma crise de depressão. Sim, ele teve uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de medo. Quem já teve síndrome de pânico sabe bem o que é uma crise de ansiedade que desencadeia uma crise de pânico e a pessoa ela fica perdida, ela não sabe o que fazer. Eu falo que a nossa mente prega uma peça na gente, né? O pânico, ele é isso. E muitas vezes nós julgamos quando nós vemos uma pessoa com depressão, quando nós vemos uma pessoa com medo, quando nós vemos uma pessoa desesperada que não sabe o que fazer porque ela foi atingida por uma perda, por uma situação, e eu não falo nem somente uma perda de um ente querido, às vezes uma perda financeira, uma perda, um bem que você conquistou. Eu já fui assaltada 2 vezes, levaram 2 carros. É uma situação tão estranha. Você fica pensando, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Para onde eu vou? Você não tem um carro, você está com a chave do carro na mão. Uma das vezes eu fui assaltada, levaram até a minha bolsa junto, ou seja, não tinha nada, não tinha nem como entrar em casa. É uma situação onde você se sente perdido. E muitas vezes você fica se perguntando, o que eu vou fazer? E aí nós entendemos, como nós que somos cristãos, que nós devemos buscar o Senhor. Amém. Elias, naquele momento, ele estava perdido, ele estava com medo, ele estava se sentindo sozinho. Por isso eu costumo falar para todas as pessoas que eu discipulo, quando você se sentir sozinho, lembra que eu estou aqui. Porque nem sempre,
Em alguns momentos nós vamos lembrar que nós temos um Deus, irmãos. A pessoa, quando ela está numa crise de ansiedade ou numa crise de depressão, nem sempre ela se lembra de Deus. Porque o mal faz com que se apague da mente dela o Deus que ela serve. E tem pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Elas ainda estão no caminho. Elas ainda estão buscando conhecer a Deus, saber quem é Deus. Então, em alguns momentos, elas vão ter dificuldade, sim. Elias, um homem de Deus cheio de fé, ele caiu numa situação dessas. E muitas vezes nós vemos muitos homens da Bíblia, muitos homens de Deus, passando por situações assim, que dá medo. Se sente perdido e abandonado. Mas nós, que somos servos do Senhor, que conhecemos o Senhor, devemos nos aproximar delas e mostrar que elas não estão sozinhas. Aleluia. Amém. Que elas têm um Deus que acima de todas as coisas vela pelas suas vidas. Amém? No Salmo 34, versículo 18, fala assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando os nossos corações estão em pedaços, Deus está mais perto do que imaginávamos. Elias estava ali, naquela caverna. Caverna é um lugar de isolamento. Ele achou que ele estava isolado, por ele se sentir sozinho, achando que todos os outros profetas tinham sido mortos. Ele achou que poderia se isolar em um lugar e se esconder. Ele só esqueceu de uma coisa: que ele servia um Deus Todo-Poderoso. Aquele que não importa onde você se encontre, se dentro de uma caverna, se num poço, se você está num lugar escuro, que uma caverna nada mais é do que um lugar escuro, um lugar úmido. E Satanás muitas vezes ele quer que você se sinta assim, num lugar úmido, escuro, onde não tem socorro, onde não tem ninguém. É assim que uma pessoa, quando ela se encontra em depressão, fica. Ela se sente num lugar escuro, ela não consegue enxergar nada. A sua vida, os seus olhos espirituais estão embaçados. Elas não conseguem enxergar a presença de Deus. Ela não consegue sentir, porque a caverna nada mais é do que um lugar úmido e escuro. E aí, no versículo 9, ele ali entrou na caverna e passou a noite. E eis que o Senhor veio e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Deus poderia ter chamado a atenção dele, poderia ter corrigido. Quem você pensa que é? Você é um servo do Deus vivo. Eu sou teu Deus, o que você está fazendo aí? Não. O nosso Deus, Ele é o Deus que chega e te pergunta: o que fazes aí? Obrigado. O que você faz nesse lugar escuro e úmido? O que você faz nesse medo? O que você faz nessa insegurança? O teu Deus está te perguntando hoje. O que te faz duvidar daquele que é dono do ouro e da prata? O que te faz duvidar daquele que pode todas as coisas? O que você pensa que está fazendo aí, Elias? Eu sou teu Deus, Elias. Obrigado. Deus não repreende Elias, Deus só faz uma pergunta: o que fazes aqui? Quais são as cavernas que você tem se colocado? Porque Deus está te perguntando: o que fazes aqui? O que fazes com medo? O que fazes com insegurança? O que fazes duvidando do Deus que você serve? O que você faz, cantar alabás, quando deixa de ouvir a voz do teu Deus? O que você faz quando passa a ouvir a
a voz daqueles que não te servem, daqueles que não te conhecem, daqueles que não conhecem o teu íntimo. O que fazes quando deixa de acreditar que o teu Deus pode te dar todas as coisas? Que Ele veio a esse mundo e Ele entregou o seu único filho para que morresse numa cruz pela tua vida. Esse é o teu Deus. O que você está fazendo? Que você está deixando de acreditar naquele que te salvou, naquele que te buscou no lamaçal de pecados. Eu não sei vocês, mas o meu testemunho é de rejeição desde o ventre. Eu fui rejeitada no ventre. E eu passei a minha vida inteira achando que o meu pai também tinha me rejeitado. Ainda esses dias eu estava contando o meu testemunho para o presbítero Marcelo e a Priscila. Eu passei parte da minha vida, passei 50 anos da minha vida achando que eu fui rejeitada pelo meu pai, porque o meu pai nos abandonou, se separando da minha mãe. Mas eu não sabia, e eu fui descobrir há alguns anos atrás, que o meu pai tinha, após se separar da minha mãe, ele veio para São Paulo buscar emprego. Nós éramos no interior da Bahia, e aqui ele teve meningite, e ele perdeu toda a memória. E ele voltou, meu avô veio buscá-lo, mas meu avô não nos achou, ele não conseguiu nos encontrar, porque a minha mãe vivia mudando de endereço. E aí, eu descobri que eu não fui rejeitada pelo meu pai, que foi uma tragédia que aconteceu com ele, mas eu passei parte da minha vida acreditando. Mas hoje eu canso de falar que eu me lembro todos os dias da minha vida, que eu olhava para o meu passado, para toda a minha vida difícil que eu passei. Eu tive depressão na minha vida inteira e eu não sabia o que eu tinha. Depois de adulta eu fui descobrir, através de um psiquiatra, que eu tinha sido rejeitada no ventre, e por esse motivo eu sofri a vida inteira de depressão. Deus nunca, eu olho para a minha vida inteira, eu lembro de cada momento em que Ele me protegeu, em que Ele cuidou de mim. Então o que você está fazendo? Que você está permitindo que outras pessoas digam que você não é capaz, que você não pode, que você não tem Deus, que você é uma pessoa miserável, que você é uma pessoa abandonada, que você está sozinho. Você não está sozinho, porque o teu Deus é contigo. Aleluia. Satanás usou a vida de Jezabel para plantar no coração de Elias que ele estava sozinho, e até ele descobrir que ainda tinham muitos que não tinham dobrado seus joelhos a Baal, que ainda tinham muitos que serviam ao Senhor, e que ele poderia sair daquela caverna. Deus manda ele sair para fora, e ele disse: sai para fora, no versículo 11 e 12, e põe-te no monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto o fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Esse barulho que estão fazendo aí fora, não tem Deus. Essa palavra que estão usando para falar com você, não tem Deus. O Senhor, Ele não vem no meio do barulho. A palavra dele diz, e deixa bem claro: fecha a porta do teu quarto. E muitas vezes nós entendemos que é entrar realmente num quarto físico e ir lá orar ao Senhor. Fecha a porta do teu coração e ora ao Senhor. Fecha, porque o Senhor, Ele não veio no meio do barulho, Ele não veio no fogo, Ele não veio no terremoto, Ele não veio no vento. Ele veio num suave, numa voz suave, e
e falou a Elias. Aleluia. Deus não está nos espetáculos grandiosos. Muitas vezes Ele fala no nosso coração, nos sussurros, na quietude. Precisamos aprender a silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Cuidado com a voz do mundo. Cuidado com a voz que tem ali fora. Cuidado com a voz, muitas vezes, da pessoa que convive com você dentro da sua própria casa. Porque não pense que são pessoas lá de fora que vão te falar. Muitas vezes são pessoas próximas que vão permitir ser usado por Satanás para te acusar, para te criticar, para dizer que você não pode, para dizer que você está sozinho. Deus não permitirá que os seus andem sozinhos. Glória a Deus, amém. Em momentos do seu dia, você consegue ouvir a voz mansa e delicada de Deus. Amém. São nesses momentos que muitas vezes o Senhor fala ao teu coração. Então fique atento à voz do Senhor. Amém. Fique atento, porque Ele quer falar contigo. A palavra de Deus nos ensina sobre a importância de buscar Deus em secreto. Em Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus quer te renovar hoje. Amém. E Ele te convida a sair da caverna. Glória a Deus, Pai. Amém? Amém. Depois de ouvir a voz de Deus, Elias é restaurado. Ele recebe novas instruções, uma nova missão. Deus não deixa na caverna. Ele o levanta e o envia de volta ao seu propósito. Glória a Deus. Qual é o propósito que você deixou, que Deus te chamou para fazer e você deixou? Você deixou para trás porque alguém falou que você não era capaz de fazer. Deus falou muito comigo nessa palavra. Antes de falar, trazer essa palavra aqui para vocês, para os irmãos. Deus falou comigo. Porque muitas vezes nós ouvimos sussurros malignos. Nós ouvimos palavras muitas vezes ditas de uma forma errada. E nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Amém. Glória a Deus. Aquilo que Deus nos chamou. Ele nos deu uma missão. E o Senhor disse a Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael para rei sobre a Síria. Ungirás também a Jeú, filho de Nissi, para rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, ungirás para profeta em teu lugar. Glória a Deus, Senhor. Deus já tinha um plano sobre a vida de Elias. E por isso Ele mandou: volta lá e vai fazer o que eu te enviei para fazer. E fique tranquilo, porque tem mais de 700 mil que não se dobraram. Não se dobraram a Baal, você não está sozinho. Eu estou contigo. O Senhor diz para cada um de nós que Ele está conosco. Amém. Dá uma olhada nos projetos que você abandonou. Dá uma olhada no que você deveria ter feito e você desistiu no meio do caminho, porque alguém falou para você que você não era capaz, que você não podia fazer. Irmãos, eu me formei há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu concluí a minha primeira faculdade. Foi debaixo de: você está velha demais. Tem certeza que você quer isso para você agora? Você não pode. Nossa, você vai fazer faculdade para quê? Olha, você vai terminar com 54 anos. Quase 55, quase 54 anos. Por quê? Para quê? Eu simplesmente olhei. Vocês já ouviram a história do sapo? O sapo que era surdo? Vocês já ouviram uma história assim? Ele começa a subir. Todos os sapos sabiam que iriam morrer ali. Mas ele decidiu que ele ia subir um monte. Subir uma montanha que ninguém conseguiria subir. Todos eles subiam e caíam lá de cima. E aí ele começou a subir.
estava lá de baixo: você está louco? Você vai cair daí, desce daí. E o sapo continuou. E ele subiu. E quando chegou lá em cima, todo mundo: nossa, você conseguiu. Sabe por que ele subiu, irmãos? Sabe por que ele chegou lá em cima? Porque ele era surdo. Ele não ouviu nada do que gritaram para ele. Muitas vezes nós precisamos nos fazer de surdos para esse mundo. São tantas as situações que nós temos visto nas redes sociais nos últimos dias, que às vezes nós deixamos até de ver alguma notícia de alguém, de algum ente querido, de alguém próximo, de algum amigo, porque nós deixamos de ficar olhando aquilo, essa podridão que está acontecendo nas redes sociais. Tudo isso a Bíblia já disse que iria acontecer. Nós precisamos focar no nosso objetivo, no nosso alvo, que é o Senhor. Essa terra, esse mundo aqui é passageiro. Nós não viemos para ficar aqui. Isso aqui não é o nosso lugar, não é a nossa casa. A nossa casa é a morada eterna com o nosso Deus. Jesus disse que Ele foi preparar lugar para cada um de nós. Não dê ouvidos ao que está acontecendo à sua volta. Olha os projetos que você abandonou e volta lá. O Senhor diz que você pode, e você pode retomar, não importa a sua idade, não importa o que aconteceu, não importa o que impediu no passado. Não deixe para trás aquilo que Deus já te chamou para fazer. Se é para fazer a obra, vá fazer a obra, coloque sua mão no arado. Deus já te chamou para isso. Se é um projeto de estudo, um projeto de uma empresa, vá. O Senhor diz que você pode. Ele te manda voltar no caminho e ir lá fazer aquilo que você deixou para trás. Amém. Deus tinha chamado Elias para viver algo grandioso nessa terra. E não tem nada mais precioso do que você ter a certeza de viver aquilo que Elias viveu. Ele foi com o Senhor, ele nem passou pela morte. Ele desejou a morte, ele nem passou pela morte. Deus o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor para viver um novo começo. Um novo começo. Não é só um recomeço, é um novo começo. O Senhor te chamou para você voltar e olhar aquilo que você deixou de fazer e retoma os seus projetos que Ele colocou no teu coração. E saiba que você não está sozinho. O Senhor é contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Isaías diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Em nome de Jesus, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista do projeto que Ele te entregou, do sonho que você sonhou. O Senhor tem velado pela tua vida. Em nome de Jesus, saiba que você não está só. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.